morning or good afternoon, people. Here's the teacher Fred again. E hoje a gente vai dar continuidade ao trabalho com os PETs, né? Iniciando a nossa primeiríssima teleaula do PET do volume 3 de língua inglesa, do 6º ano, tá certo? Lembrando que essa teleaula vai estar disponível na plataforma do YouTube para os responsáveis de vocês, para melhorar o acesso de vocês a essa teleaula, tá ok? E lembrando também que eu estou ciente que o acesso à internet por parte de vocês é restrito ou inexiste, tá ok? Então, essa teleaula e os responsáveis de vocês, eles, de certa forma, eles são responsáveis de fazer chegar essa teleaula até você, tá ok? Para a gente trabalhar de forma um pouco melhor, né? Não é ideal, mas é uma forma de trabalhar um pouco melhor com o material do PET. Relembrando também que é interessante que vocês estejam com o material impresso em mãos para poder acompanhar essa nossa teleaula. E essa nossa teleaula refere-se à primeira semana do material de língua inglesa do PET, volume 3. Tá ok? Então, vamos lá para a nossa teleaula. Então, o PET, esse material, essa primeira teleaula do PET vai trabalhar exatamente a importância do estudo de língua inglesa, tá certo? Então, ele vai trabalhar vários usos do nosso dia a dia, que a gente usa o inglês e nem percebe, né? Na verdade, eu já fui muito questionado em sala de aula. Eu já escutei muito a seguinte frase: ah, professor, eu não sei nem o inglês direito, eu não sei nem o português direito, por que eu tenho que aprender inglês, né? Mas eu provo para você, e esse material do PET é interessante, porque ele também prova que o inglês está na nossa vida, no nosso dia a dia, dentro de casa, né? Ao acessar a internet, ao querer assistir mudar de canal na televisão, ou iniciar um vídeo, tá tudo gira em torno do inglês. O inglês, ele tá dentro das nossas vidas, né? Então, por que não estudar o inglês, sendo que ele está tão presente nas nossas vidas? A gente vai ver também tanto quantos países, né? Tem vários países em que o inglês ou é a primeira língua, a língua oficial, ou é a segunda língua, tá certo? E a gente também pode falar que o inglês hoje é uma linguagem universal, né? Que mesmo que você não saia de casa, tá? Você não vai sair nem do país, nem do estado, nem da sua cidade, você não vai sair de casa, mas é importante você ter noção de inglês, porque mesmo dentro de casa você vai ter contato com a língua inglesa, tá ok? Então é isso que esse material está falando, tá certo? E ele começa com essa tirinha, né? Ele fala lá: eu não quero aprender a nadar, eu não preciso disso, eu vou ficar em terra firme o resto da vida. Se você cair E se você cair de um barco? Grande coisa. Aí ele está lá com um colete salva-vidas, né? Então, existe colete salva-vidas para o inglês? Então, a questão é a seguinte: a piscina seria o inglês. Aprender a nadar é aprender a falar inglês. Então, é essa analogia que ele faz. Muita gente diz assim: ah, para que eu vou aprender o inglês, sendo que eu nunca vou entrar na piscina? Seria mais ou menos assim: eu nunca vou falar inglês, né? Relembrando que existe a modalidade que a gente mais trabalha aqui, é o inglês instrumental, né? Existem 4 habilidades que a gente pode trabalhar em qualquer língua, que é o ler, o escrever, né? São 2 habilidades, o ouvir e o falar. São essas 4 habilidades, tá ok? No inglês instrumental, que a gente mais trabalha, a gente vai trabalhar o ler e o escrever em língua inglesa, tá certo? Ouvir e falar são 2 habilidades que a gente vai aprender, mas em instituto de línguas, né? Que eles falam essas redes de língua inglesa particulares, principalmente, né?
Então, o que quer dizer com isso? Que a gente não vai aprender as 4 habilidades. A gente pode até dar exemplo de 2 habilidades, que é o speaking, que é falar, e o listening, que é ouvir. Essas 2 habilidades, elas podem ser trabalhadas como elas devem, mas elas não podem ser cobradas no inglês instrumental. O que vai ser cobrado de você? Você ler e escrever em língua inglesa. Esse que é o instrumental, que é o reading e writing, ok? Reading é ler e writing é escrever. São essas 2 habilidades que você vai ser mais cobrado. Se você falar uma palavra, errar a pronúncia de uma palavra, isso você está aqui para aprender e vai aprender a pronúncia correta, mas você não vai ser cobrado quanto a isso, tá certo? Este que é o foco do inglês que a gente estuda nas escolas, tá bom? É o inglês instrumental e não é o inglês que a gente chama de instituto, né? É que o inglês de instituto trabalha as 4 habilidades. O inglês instrumental trabalha só 2 habilidades. Tudo bem? Então, vamos lá. Mesmo a gente trabalhando só 2 habilidades, vocês vão ver que o inglês está no nosso dia a dia. A gente falando certo ou errado, se a gente reconhecer a palavra e interpretar o significado dela, isso aí já é de bom uso, tá certo? Então, vamos lá para a atividade. Então, ó, número 1. Você tem um pensamento parecido com o de Calvin em relação a aprender e a estudar inglês? Justifique sua resposta. Essas primeiras perguntas aí, pessoal, são pessoais. O PET quer saber a sua opinião, tá ok? Então, você vai escrever de acordo com a sua opinião. Se você concorda com o Calvin, você vai escrever. Se você não concorda, você vai escrever também. Tudo bem? Então, aí, essa é a número 1. A número 2. Assim como ele disse, você acredita que se ficar somente em sua cidade, país, você não precisará do inglês? É aquilo que eu falei. Mesmo o inglês é hoje considerado uma linguagem universal. Mesmo que você não saia da sua casa, de alguma forma, ainda mais que nós estamos num mundo conectado, né? Vivendo em isolamento social, cada vez as pessoas estão mais conectadas de forma online. É a palavra online, né? Então, o que acontece? Quanto mais conectado de forma online, mais contato você vai ter com essa linguagem universal que é o inglês, ok? Então, para ajudar você nessa resposta, que também é pessoal, mas não querendo influenciar, mas já influenciando a resposta do número 2, eu estou falando para você que mesmo que você não saia de casa, não saia de onde você estiver, o inglês vai estar lá presente, ok? Então, a próxima aí, ó. Número 3. Sem sair de casa, você encontra palavras e expressões em inglês? Sim, né? E eu acho que são muitas que a gente vai ver nas próximas atividades, né? Olha o que ele fala aí no número 4. Vamos verificar sua resposta anterior. Então, o que ele vai te mostrar aí? Algumas palavras que estão do nosso dia a dia, em casa, né? Então, ele vai lá, ó. A gente tem na número 4, letra A. Escreva algumas palavras em inglês que estão no controle da televisão, nos videogames e em eletrodomésticos. Então, eu coloquei algumas aqui. Se você lembrar de outras, você pode escrever também, tá bom? Então, vamos lá. O que eu coloquei? A gente tem play, tem stop, tem select, tem enter, tem shift, tem Wi-Fi, tem wireless, start, select, o R de right, né, do controle do videogame, e o L de left, né? Game over, PlayStation, Xbox, entendeu? Então, é claro que você possivelmente vai lembrar de muitas outras palavras. Essas aqui são só algumas, tá certo? Então, isso aí são poucos exemplos do que a gente encontra dentro de casa, tá ok? Então, vamos continuar. Escreva algumas palavras que são usadas na internet, no mundo da tecnologia, em celulares, nas redes sociais, lazer, jogos, etc. Então, vai lembrar que eu coloquei algumas palavras aqui, tá certo? Se você lembrar de outras,
você vai colocar na resposta aqui, tá bom? Então, o que que eu coloquei como exemplo aqui? A gente tem like, hashtags, online, website, download, Twitter, Facebook, Instagram, link, Android, Apple, Windows, Office, Google, Word, PowerPoint, Excel, Chrome, Firefox, certo? Então, essas aqui são algumas palavras que eu estou dando de exemplo. Se você lembrar de outras que tem a ver com essa questão aí, você anota aí na sua resposta, tá bom? Então, continuando. A gente tem letra C. Escreva algumas palavras que são usadas na sociedade, no mundo dos negócios, nos esportes, em músicas e na culinária. O que a gente está percebendo aí, pessoal? Todas essas palavras, alguma vez na sua vida você já teve contato com elas, né? Então, essas palavras são do inglês, mas elas estão no nosso dia a dia, né? O que a gente pode ver aí na letra C? A gente tem bike, shopping, night, business, truck, startup, corner, football, chicken, hip hop, rock, hot dog, milkshake, entendeu? Então, ó, lembrando, se você lembrar de mais alguma palavra, essas aí são alguns exemplos, se você lembrar de mais alguma, você anota aí na sua resposta, tá ok? Então, ó, vamos para a questão que vai ser a mais extensa, mas que você vai achar mais interessante. Vamos lá. Sim, quando pensamos na língua inglesa, geralmente lembramos dos Estados Unidos, mas a língua inglesa é uma língua universal, lembra que eu falei? Está presente em tudo. Mesmo que você não saia de casa, o inglês vai estar presente. Que não pertence a um só país. Quais outros países falam língua inglesa como língua oficial e como segunda língua? Em quais continentes esses países estão? Então, a gente tem aqui o mapa mundi, que está aí no pad de vocês, e esses pontinhos vermelhos aí que você está vendo no mapa, eles estão indicando o quê? Os países cuja a língua inglesa ou é a língua oficial ou é a segunda língua, né? Então, a gente tem lá Austrália, África do Sul, a gente tem alguns pontinhos vermelhos na própria América do Sul, América do Norte, Europa, né? Ásia, olha lá no Japão, tanto de pontinho vermelho que tem, né? O Japão aqui, ó, Japão, a Índia, né? Também tem África do Sul, Madagascar, né? Tem alguns pontinhos, inclusive aqui no Brasil, América do Sul, aqui na fronteira Argentina, Uruguai, Paraguai, América Central, né? Tem muitos pontinhos vermelhos, e América do Norte, que engloba Estados Unidos e Canadá, né? Então, esses são os pontinhos vermelhos dos países cuja língua inglesa ou é a língua oficial ou é a segunda língua, né? Então, o único que não tem pontinho vermelho nenhum é a Antártida, né? Então, pessoal, vamos lá. Eu pesquisei e fiz uma listagem dos países que a língua inglesa é oficial ou a segunda língua. Está em ordem alfabética. Se você quiser anotar aí como resposta, vai dando um pause no vídeo e vai anotando, tá bom? Então, vamos lá. A gente tem países que falam inglês como língua oficial e seus respectivos continentes. A gente tem África do Sul, na África. Antigua e Barbuda, na América. Austrália, que fica na Oceania. Bahamas, que fica nas Américas. Barbados, na América também. Belize, na América. Botsuana, na África. Camarões, na África. Canadá, na América. Dominica, né, na América também. Eritreia, na África. Estados Unidos, América. Fiji, na Oceania. Filipinas, na Ásia. Gâmbia, na África. Gana, na África. Granada, na América. Guiana, na América.
Ilhas Marshall, né? Deve ser Ilhas Marshall, na Oceania. Índia, na Ásia. Irlanda, na Europa. Jamaica, na América. Lesoto, na África. Libéria, na África. Malawi, na África. Malta, Europa. Micronésia, Oceania. Namíbia, na África. Nauru, Oceania. Nigéria, na África. Nova Zelândia, Oceania. Palau, Oceania. Papua Nova Guiné, Oceania. Paquistão, na Ásia. Quênia, na África. Kiribati, né, Oceania. Reino Unido, essa é a Inglaterra, tá, pessoal? A gente chama como Inglaterra, mas poderia ser United Kingdom, né, que de onde começou tudo. O Reino Unido. O Reino Unido contempla Inglaterra, Escócia, Irlanda. Tudo bem? Fica na Europa. Ruanda, na África. Salomão, na Oceania. Samoa, na Oceania. Santa Lúcia, na América. São Cristóvão e Neves, América. São Vicente e Granadinas, América. Seychelles, África. Serra Leoa, na África. Singapura, na Ásia. Suazilândia, na África. Sudão, na África. Sudão do Sul, na África. Tonga, Oceania. Trindade e Tobago, América. Tuvalu, Oceania. Uganda, na África. Vanuatu, Oceania. Zâmbia, na África. E Zimbábue, na África. Tá certo? Então, vamos ver se é possível a gente contar quantos são esses países. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 países que falam a língua inglesa, né, pessoal? Então, ó, são muitos países. Lembrando que esses 56 são países que têm a língua inglesa como a língua oficial, ou então a língua inglesa é a segunda língua desses países. Tá bom, pessoal? Então, olha só a importância, né, pelo mundo, quantos países utilizam da língua inglesa, que tem essa importância da língua inglesa, né, pessoal? Lembrando que alguns países, por exemplo, como o Canadá, tem a língua oficial, tem duas línguas oficiais. O Canadá, ele fala o inglês e ele fala o francês. Então, tem países que realmente têm duas línguas oficiais, tá certo? E não é a primeira e a segunda língua, as duas são as línguas oficiais do país, tá bom? Então, vamos continuar aí, ó. A gente tem a questão número 6, ela fala o seguinte, na verdade, ela vai falar do que o linguista chama de variabilidade linguística. Quer dizer o quê? Que, às vezes, a gente vai ter palavras diferentes que possuem o mesmo significado, estão se referindo a um objeto em comum, tá certo? É o que vai falar aí. Vamos ver lá o número 6. Cada continente em cada país tem suas características sociais, culturais, econômicas, políticas, e sabemos que elas influenciam muito a língua desses lugares. Assim, há algumas palavras em inglês que são mais usadas em uns locais, menos em outros, como, por exemplo, e aí a gente tem, o que ele vai colocar aí para você? Que tem aí no PET de vocês. É claro que está faltando, vocês vão ver que no PET de vocês está até mais completo, mas esses exemplos que a gente vai ver aqui vão ser só para exemplificar, tá certo? Então, a gente tem aí, ó, no gráfico tem português, o American e o British.
que significam essas expressões? America e British. American é o inglês falado nos Estados Unidos e British é o inglês falado na Inglaterra ou no Reino Unido, tudo bem? Então, nós vamos ter essas palavras aí, ó. Batata frita, que é falado no Brasil, nos Estados Unidos eles falam que é French fries, na Inglaterra é chips. Metrô, nos Estados Unidos é Subway, na Inglaterra é Underground. Apartamento, apartment, nos Estados Unidos e flat, na Inglaterra. Avião, airplane, nos Estados Unidos, aeroplane, na Inglaterra. Elevador, elevator, nos Estados Unidos e lift, na Inglaterra. Bar ou taverna é bar nos Estados Unidos e pub na Inglaterra. Carteira é billfold nos Estados Unidos e wallet na Inglaterra. Ocupado do telefone é busy nos Estados Unidos e engaged na Inglaterra, né? No caso, ele está se referindo a phone, de telefone, tá ok? Então, o que mais está faltando aí? Doces. Nos Estados Unidos é candy. Na Inglaterra é sweets. Certo? Biscoito é cookie ou cracker nos Estados Unidos e biscuit na Inglaterra. Então, pessoal, vocês podem ver que tem... Então, todas as palavras aí, na verdade, eu falei que não iam estar todas, mas essas são todas as palavras que a gente tem aí no PET, tá ok? Então, aí eu vou continuar. Nós temos aí, questão número 7, para a gente encerrar. Você conhece outras palavras que são usadas em um país e de forma diferente em outro país? A gente tem, por exemplo... o que a gente chama de estrangeirismo, que é o contrário. Por exemplo, do francês, famoso é o toilette, que é banheiro, e o abajur, né? Abajur, inclusive, é uma palavra que aportuguesou, né? É aquela luminária que fica dentro de casa, no canto do lado da cama, né? Isso, o abajur é uma palavra que veio do francês, né? Mas focando ainda nesse material do PET do inglês, vou apresentar aí para vocês algumas palavras que também são faladas, como é falado no Brasil, como que é falado nos Estados Unidos e como é falado na Inglaterra, tá bom? Então vamos lá. A gente tem aí português, American e British, né? Milho no Brasil, nos Estados Unidos é corn, sweet corn ou maize é na Inglaterra. Louco é crazy nos Estados Unidos e mad na Inglaterra. Faixa de pedestre é crosswalk nos Estados Unidos, pedestrian ou zebra crossing na Inglaterra. Farmácia ou drogaria, drugstore ou pharmacy nos Estados Unidos, chemist é na Inglaterra, né? Borracha, que você usa para apagar aí a atividade. Você errou, você usa a borracha para apagar o lápis. Então, eraser nos Estados Unidos e rubber na Inglaterra. Lixo é garbage ou então trash nos Estados Unidos e rubbish na Inglaterra. Estrada ou rodovia é highway ou freeway nos Estados Unidos e main road na Inglaterra. Cinema é movie theater nos Estados Unidos e cinema na Inglaterra. Estacionamento é parking lot nos Estados Unidos e car park na Inglaterra. Tem também, pessoal, diferença de pronúncia da Inglaterra para os Estados Unidos. A gente tem, por exemplo, a palavra garrafa. Na Inglaterra, eles falam bottle. Nos Estados Unidos, eles falam bottle. Mas a palavra é a mesma, a pronúncia que modifica.
do British English e o American English. A gente tem, por exemplo, Beetle, é uma pronúncia inglesa ou em pronúncia britânica, e Beetle é a pronúncia americana, mas se você for ver, a palavra é a mesma. Então, essas que são basicamente as diferenças entre o American English e o British English, ok? Ou seja, American English é o inglês dos Estados Unidos e o British English, que é o inglês da Inglaterra. Mas vale lembrar que, como acontece no português, que a gente tem, por exemplo, uma maneira de falar o português no Nordeste, mesmo dentro do Nordeste, tem particularidades. Tem o português que é falado em Minas Gerais, tem o português de São Paulo, português do Rio de Janeiro, português da região sul. Tem essas variabilidades, tem essas variações. No próprio Estados Unidos também tem. A gente tem os países, os estados, né, da costa leste, que vão ter diferença entre eles. Né? A gente tem Nova York, na costa leste, a gente tem o Texas, que tem pronúncias diferentes, e tem o da costa oeste, né? Tem os estados da costa oeste, e entre eles, e também tem a região central dos Estados Unidos, que tem variação quanto à pronúncia, né? Mas, em geral, a gente chama American English o inglês falado dos Estados Unidos. Mas, mesmo dentro dos Estados Unidos, existem variações. Assim como existe também no British. Tem o inglês britânico, mas mesmo a Inglaterra sendo um país bem menor do que, por exemplo, os Estados Unidos, você pode comparar que existe pronúncia diferente entre cidades, entre Londres, entre Manchester, né? Às vezes pode ter pronúncia. Existe um sotaque diferente na Escócia, na Irlanda, né? Lembrando que existem duas Irlandas, tem uma Irlanda que pertence ao Reino Unido e tem uma Irlanda que não pertence ao Reino Unido, tá ok? Outros países, na Índia, existe a língua oficial, mas como a Índia é uma ex-colônia inglesa, eles também falam inglês, mas é um inglês característico. Tem o inglês também da África do Sul, porque é uma ex-colônia britânica e também, ou seja, tem uma pronúncia diferente do inglês na África do Sul, e o inglês da Austrália, que também tem diferença, né? Então, o que a gente estuda basicamente? A gente vai estudar basicamente o American English e o British English, tá ok? Basicamente é o que a gente vai estudar mais, porque são os que vão aparecer mais, seja na mídia, seja na internet, seja no material didático, seja no dia a dia, né? São as versões do inglês que mais vão aparecer, o American English e o British English. Mas você tem que estar ciente que, assim como no português, existe o português do Brasil, português da Angola, português de Portugal, que tem as suas diferenciações, o inglês também vai ter várias diferenciações, porque a gente viu dos 56 países que têm contato direto com a língua inglesa, ou sendo a primeira língua ou sendo a segunda língua. Tudo bem? Então, pessoal, eu acredito que essa aula foi muito interessante, tá bom? Eu desejo para vocês aquilo que eu sempre desejo, agora no volume 3 também vou desejar, que vocês persistam no estudo de vocês e que vocês insistam, tá bom? Os estudos são importantes, tá ok? Um grande abraço para vocês e vocês continuem aí firmes e fortes estudando, tá bom?